Hoje o Vasco joga, amor. Eu vou pro Caldeirão. Nasci pra te seguir. Não há tempo que falte, amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Corneta aí agora, porra, aqui nesse canal aqui, nós não sabemos cantar. Porra, você cantando é um ótimo apresentador, é um ótimo âncora do NTV. Bom, tá aí para a oposição que adora, né, deixar aquela cornetaça nos comentários. Hoje eu trouxe aqui um cantor, um compositor, um jornalista e um amigo, Bruno Coelho, para poder calar a boca da oposição, porque hoje o Vasco joga, amor, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, e nós vamos trazer tudo aquilo que você precisa saber, porque o São Paulo vem com vários problemas, e aí agradeça a mamãe CBF, que para poder beneficiar o clube lá da elite, lá o Urubu, aí, bom, foi contra o seu próprio campeonato, antecipou essa 30ª rodada, e agora o São Paulo vem com 5 desfalques. Vamos falar também do Vasco da Gama, a provável escalação do Vasco, do São Paulo, a arbitragem, aonde vai passar esse jogo, quem irá narrar, e é claro, vamos trazer também outras informações, como a do Barros, como a do Ryan, que é preterido aí, no caso, pela Fiorentina, o Cauã Barros, que pode voltar. Tem também uma matéria muito maneira sobre São Januário, que pode entrar no top 10 dos estádios que consegue comportar maior clube, ou maior público no Brasil. Então, depois da vinheta, tem muita coisa para a gente poder falar aqui, porque hoje o que acontece hoje, Brunão? Hoje o Vasco joga, amor. Hoje o Vasco joga, amor. Eu vou pro Caldeirão. Voltamos aqui, Leonardo Canal na torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 99.697 inscritos. Só falta 3 inscritos para 99.700, aí faltando basicamente 300 inscritos para nós podermos bater a meta aqui de 100 mil inscritos. Eu só tenho a agradecer a todos vocês aí do outro lado, todos os dias, aqui conosco. Cara, não esqueça de continuar apoiando o nosso trabalho, deixando o seu like, é muito importante, e para mim, pô, vai ser um sonho realizado, conseguir bater esses 100 mil até o dia 24 de outubro, aproximadamente, que é a data do meu aniversário. Quer me dar essa moral? Deixa o seu like, porque ele vai indicar esse vídeo para mais vascaínos. No final de tudo, vocês comentem. Para quem não é inscrito aqui ainda, se quiser fazer a boa hoje, se inscreva e ative o sininho das notificações. E eu quero te lembrar que esse vídeo aqui, rapaz, ele é, no caso, uma parceria, um patrocínio da nossa amiga a Inplay, que é um super aplicativo que te dá várias possibilidades, inclusive essa daqui, ó, de todo dia. Olha o que vai acontecer aqui, Bruno. Já está na tela? Já está, né? De todo dia eu consegui fazer isso daqui, ó, resgatar 250 moedas. Olha quantas moedas eu já tenho. 1.700 moedas para poder brincar, lembrando que esse aplicativo não é uma casa de aposta, porque ele é totalmente gratuito, você não bota R$ 1 para baixar o aplicativo e ali poder disputar os campeonatos que podem te possibilitar a ganhar grana de verdade. Conforme você for ganhando os campeonatos, você vai ganhando moedas, e essas moedas você transfere ela ali para valores que você pode adquirir. É só você fazer o pedido, que lá a Inplay eles botam o valor para hora, tá? Ganhou ali, no caso, as previsões, porque é um jogo de estatística, você tem a possibilidade de disputar campeonatos, Bruno, de 300, de 200, de R$ 100, e ali, dependendo do seu ranking, você defende uma graninha. Tá bom ou tá ruim, Brunão? Todo dia você ganha 250 moedas e você ainda pode ganhar um dinheirinho no final da brincadeira. É. Pô, de graça tem injeção na testa, como diziam os antigos, né? Pô, quem não quer,
ter a possibilidade de ganhar dinheiro sem fazer nada, apenas dando palpite. Lembrando, não é aposta, são palpites. E se você quiser, Lembrando, pode falar, pode Léo. terminar, Bruno, pode terminar. Se Se você você quiser. quiser, pode realmente comprar mais moedas, é uma opção sua, Sim, isso aí. mas tem esse bônus diário. Ó, E outra coisa, independente se você vai comprar moedas ou não, se você acertar, se você ali ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar do campeonato, você pode pedir ali, no caso, pode fazer o requerimento dos valores que a Inplay coloca para a hora. Um outro grande detalhe é que o link vai ficar nos nossos comentários fixos e também na descrição. E eu, por enquanto, aqui, sabe, vou deixar as previsões para a nossa super live que vai acontecer hoje, a partir das 20 horas, lá aqui no, falar lá no canal NTCast, não, aqui no canal na Torcida Vascaínos, e ali eu vou fazer tudo ao vivo e a cores. Se você tiver mais alguma dúvida, eu vou te esclarecendo no decorrer aí do dia de hoje. Agora vamos falar um pouquinho aqui de Vasco da Gama, porque nós temos algumas informações importantes, e agora eu vou até compartilhar minha tela aqui, Bruno, que eu acho que vai ficar até mais fácil, sabe? Passando da Inplay, bom, subiu essa informação depois do comercial aqui, é claro, lá do GE, que o estádio do Vasco pode entrar, Bruno, no top 10 de arenas com maior capacidade de público no Brasil. O clube estuda a viabilidade de aumentar a sua capacidade, no caso, a capacidade de São Januário, para 57 mil pessoas. E aqui está, nesse momento, o top 10. Maracanã, 78.838 espectadores. Mané Garrincha, 72.788. O Vasco entraria aqui, de repente, nesse sexto lugar, tá bom, Bruno? Porque o Arruda aqui tem 57 mil pessoas. Lembrando que aqui o Vasco pode chegar a mais um pouquinho do que 57 mil, porque aqui o GE ele acabou arredondando, tá? Mas o Vasco ali teria aproximadamente 57.300 e alguma coisa, aumentaria 10 vezes mais do que o projeto inicial. Ô Bruno, você acha aí maneira essa possibilidade do Vasco conseguir colocar 57 mil, ainda mais depois dessa guerra, para poder alcançar ou encontrar ingressos, melhor dizendo, para essa partida até contra o Atlético Mineiro? cara, isso já acontece há anos, né? O Vascaíno, independente da fase na qual o time está, ele consegue lotar aonde vai, não só em casa, fora de casa, lota, esgota os ingressos rapidamente. Em casa, o que hoje é? São 20 mil ingressos para a torcida do Vasco. Então, 55 mil, a gente vai conseguir fazer isso sim, e o torcedor vai ficar muito feliz. Vai ter mais vendas de títulos de sócios, porque tem muitas pessoas que são sócios e nem moram perto de São Januário para poder terem a possibilidade de comprar, né? De ir a um jogo. Então, entendo. Consequentemente, muitas pessoas se associarão e poderão estar no estádio para poder ver o Vasco jogar e torcer pelo Vasco. E o mais interessante desse estádio, não desmerecendo capacidade de coisas todas, eu acredito que seja a acústica, conforme já foi falado no projeto, que vai ter um engenheiro de som para poder manter a acústica de São Januário, que vai virar um caldeirão ainda maior. Que beleza, né? E olha só, cara, o Vasco da Gama, ou pelo menos a base do Vasco, continua fortíssima. E ali a base, bom, pelo menos o X, Vasco Base, publicou a foto do Lincoln, que foi até tema aqui do nosso vídeo de ontem. Por que o Lincoln não viajou nem para os aspirantes ali, para o jogo dos aspirantes que aconteceu contra o Vitória? E o Vasco acabou perdendo de 4-3 de virada, tá? Na verdade, o Vitória começou ganhando o jogo, o Vasco virou, depois o Vitória conseguiu ali revirar o jogo e ali vencendo de 4-3. Mas o Link foi destaque aí da base do Vasco, a camisa da seleção, ele que esteve treinando na Granja Comari. Bom, nesta data FIFA, tanto ele também como o UGB foram convocados. E nenhum dos dois nem foram para o time profissional, viajaram para São Paulo e nem foram também enfrentar o Vitória. Agora, quem está próximo, Bruno, de chegar numa marca bem expressiva é o Dimitri Payet, cara. O Dimitri Payet, ele que já completou 50 jogos pelo Vasco, mas competições oficiais, ele tem 48, Bruno. Se ele entra em campo hoje, né, no caso como titular, ou até mesmo vindo do banco de reservas, e joga no sábado, ele conseguirá a marca de 50 jogos em competições, pelo menos oficiais, do Vasco da Gama. É importante o Dimitri Payet para você, Bruno? Pô, cara, há controvérsias, Léo, porque
Acredito que ele poderia estar rendendo mais. Só que ele já demonstrou por números aí que participações em gols, ele é importante para o clube. Acredito que em decorrência do valor do salário, tem essa discussão se vale ou não a pena pelo alto salário, mas pelo elenco que temos hoje, sim, é muito importante. Então tá aí, Dimitri Payet pode alcançar a marca em competições oficiais, porque ele já chegou a 50 jogos, tá, galera? Eu vou até trazer aqui de novo, porque, ó, pelo campeonato, não tá na tela não, mas pega esse filtro aí, se você quiser saber mais, vai lá no nosso X. Pelo Campeonato Brasileiro de 2023 foram 17 jogos. Pelo Campeonato Brasileiro de 2024 foram 14 jogos. Pela Copa do Brasil já foram 7 jogos. Pelo Campeonato Carioca dessa edição de 2024, foram 10 jogos. E teve 2 jogos que ele fez na pré-temporada, lá do torneio Série Rio del Plata. Se lembra? Lá no Uruguai, que o Vasco jogou contra 2 equipes, até o São Lourenço. Ele até fez gol em um desses jogos. Então, o detalhe é esse. O Dimitri Payet ele já tem 50 jogos. Só que o torneio Série Rio del Plata foi amistoso, não foi competições oficiais. Então, é por isso que ele tem 50 jogos, mas em competições oficiais, 48. Joga hoje, joga sábado, bate aí 50 jogos em competições oficiais. Agora eu quero trazer uma outra informação aqui, muito importante, que é essa daqui, Brunão, porque parece que os dias do senhor Ryan estão contados no Vasco da Gama, porque primeiro veio uma informação diretamente da Itália, que o Ryan despertou interesse do Fiorentina. E o nosso amigo Fábio Torres, ele foi atrás da informação, teve ali conversando com o staff, com os representantes do Ryan, que confirmou que existe sim negócio com o Ryan, de repente indo para o mercado italiano, para o Fiorentina. Lembrando que o Edmundo já passou por esse mesmo clube. Eu não me lembro de nenhum outro jogador do Vasco tendo saído do Vasco para jogar na Fiorentina. Mas aí, ô Bruno, eu queria saber de você se é uma boa escolha, porque, primeiro, eu não acredito que o Ryan vai sair pelo valor da multa dele, que é aproximadamente 80 milhões de euros. Acho muito difícil sair por esses valores. Segundo, está indo para um bom mercado, está indo para uma boa escola, para um bom centro, porque a gente sabe que alguns jogadores têm dificuldade de jogar na Itália devido ao futebol lá ser muito físico. E aí, como é que você consegue aí, cara, visualizar o futuro do Ryan? O mercado italiano, Léo, já foi muito bom, somente no começo dos anos 2000 lá, cara. Tanto que era referência na Europa era o campeonato italiano. A gente teve vários atletas lá, o Ronaldinho, o Adriano, o Gaúcho, enfim. Em geral, os atletas saíam do Brasil para a Europa, a maior parte para a Itália. Cafu, Aldair, vários jogaram lá, Dida, enfim. A gente teve até o próprio Edmundo, né, como você bem lembrou. Mas é um futebol muito físico. Apesar do Ryan ter um porte físico um pouco melhor do que muitos garotos da idade dele, acredito que não seja o melhor para o futebol dele. Apesar ainda do futebol italiano estar numa crescente, voltando a ter destaque, o Douglas Luiz mesmo, né? Saiu do Aston Villa, foi para lá. Está no futebol italiano hoje. Mas ainda assim, não acredito que seja o melhor para o futebol dele. E, rapaz, você sabe outro que de repente está para voltar para o Vasco? E esse daí a torcida vai comemorar, hein? Se você vê na tela aí o nome do senhor Cauã Barros, porque eu vou te trazer essa matéria aqui para você e também para os nossos espectadores, boas chances de retornar. Há uma grande chance do volante Barros retornar para o Vasco na próxima temporada. O atleta foi emprestado ao Amazonas e não ficará por lá. O Onça Pintada não demonstrou interesse em comprar o Barros, porque não costuma fazer investimentos financeiros em atleta nenhum. Isso por conta do modelo de negócio deles. Vale dizer que o jogador é um dos principais nomes da equipe na Série B deste ano. Faz uma grande campanha. Ou seja, lá eles não têm costume de fazer aquisição de atletas. Ele pega atleta por empréstimo, eles pegam, no caso, melhor dizendo, atletas livres no mercado. E eu queria saber de você, ô Bruno, tu aceitaria o Cauã Barros de volta para o ano que vem? Lembrando que ele saiu daqui muito mais por conta de um problema que ele teve ali com o Ramon Dias do que pela sua qualidade. Porque se a gente for colocar uma régua, eu não acho que ele esteja muito abaixo do Galdames,
sabe, do Esforza, do Matheus Carvalho. E aí, Cauã Barros tem vaga no seu elenco? Pô, Léo, tem sim. Dizer que briga pela titularidade, tá? Porque hoje temos ali, atualmente, né, Cocão e Hugo Moura como titulares ali principais. Ele, à época que estava no Vasco, ele era titular na frente do Cocão. Muitas das vezes o Cocão entrava quando ele não estava à disposição. Mas ele jogou, até o Deco lembrou ontem, o Deco fez essa apuração muito bem feita, lembrou ontem, na live de ontem, né, que o Cauã Barros, quando jogou pelo Vasco contra o São Paulo, por acaso contra o São Paulo, no jogo da ida, a gente acabou perdendo, mas ele foi um dos melhores de campo, inclusive fez um gol de cabeça. Ele tem Verdade. muito a crescer ainda, é um garoto jovem com excelente potencial. E só um detalhezinho aqui em relação à postura do Amazonas, me lembra muito uma empresa que passou aqui pelo Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro, de São Paulo, que tinha oportunidade de mercado também, né, Léo? Tinha essa mesma conduta, né? E de detalhe, né? Vamos pular a pauta para a gente não se perder, porque senão eu vou começar a falar aqui, porque quando eu começo a falar desses caras eu não paro. E hoje, Brunão, como você já cantou, hoje é dia de Vasco. E um grande detalhe é que o Vasco andou viajando e muita gente perguntando se era no avião da Leila Pereira, ô Bruno, porque rolou uma resenha aí, né, da Leila se enrolando. Olha, não vamos patrocinar ninguém, mas só para o Vasco esse ano a Leila já cedeu 3 vezes o avião lá do Palmeiras para o Vasco andar passeando pelo Brasil afora. Mas o que chamou a atenção nessa viagem não foi o avião da Leila Pereira, não. Foi essa cornetada aqui maravilhosa que escanou aqui a resenha, gente. Não tem como eu não colocar esse vídeo aqui do Maicon sacaneando o Verratti que fez ontem seus 36 anos. Se não tiver com áudio, você me avisa, tá bom, Bruno? Ok. E tá aqui, né? Quantos anos o Verratti tem? O Maicon perguntando. Se liga na resenha. Vamos fazer uma enquete aqui. Quantos anos... Tá com áudio? Tá com áudio. Vamos fazer uma enquete aqui. Quantos anos Pablo Verratti está sendo hoje? 30 e quantos? 30. Caraca, mas 30 anos com essa cara? 30 anos com essa lata? Não tem como, impossível. Aí quer dizer, o Mike foi lá, tirou essa onda com o Verratti e compartilhou no Instagram. E aí o Verratti, quando foi compartilhar, no caso o vídeo do Maicon, ele meteu um FDP e botou lá o careca do lado. Será que foi pro Maicon? Isso aqui é muito bom, né, cara? Isso aqui acho que são as melhores coisas. E detalhe, tá? O compartilhamento veio direto ali do Instagram do Verratti, nós baixamos. Pô, já chamou o cara de careca boludo, agora chamou de FDP. E para não ter dúvida, botou um emoji ali, carequinha do lado ali, fazendo a referência, fazendo a boa, né? Para a gente poder seguir, bom, esses daqui foram os relacionados que o Rafael Paiva escolheu, Bruno, para poder, no caso, disputar esse jogo contra o São Paulo, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E houve algumas surpresas, porque muita gente estava imaginando que o Vasco, de repente, não iria levar todo o seu time titular. Mas levou, ô Bruno, a primeira pergunta, você levaria todo mundo? Segunda pergunta, já que você levou, coloca o time titular, o mesmo levou só para poder... só para poder estar todo mundo integrado ali, todo mundo participando das mesmas coisas, ou você deixaria metade do elenco no Rio de Janeiro já priorizando o jogo de sábado? O X da questão é, o que a gente precisa? É desempenho técnico, então precisa treinar. Pelo menos é o que eu penso. Pô, se precisa treinar, não tinha que ter ido com o time todo. Era até para ele ter mandado um auxiliar técnico, algo do tipo, priorizando a Copa do Brasil, que é a forma menos difícil da gente alcançar nesse momento uma Libertadores, uma vaga para Libertadores, né? Então a gente está ok, ali ainda com pontuação que a gente precisa alcançar para esquecer a zona de baixo da tabela. Tem confrontos direto lá embaixo, como você bem falou na live de ontem, mas eu não levaria todo mundo, manteria os principais jogadores no Rio de Janeiro, treinando, até parte tática. Com 11 mesmo, chama a garotada da base, vamos fazer aqui um coletivo. Pênalti também, né, meu irmão? Não tem jeito, né? Também, vamos fazer um coletivo, vamos treinar jogada ensaiada, bola parada, vamos fazer uma jogada de 1-2, uma jogada de ultrapassagem, coisa que dá para treinar sem necessariamente estar com as reservas. Pode botar uma garotada da base. Mas levar todo mundo, para mim, não foi melhor. Apesar de ser uma viagem curta para Viracopos, em Campinas,
cara, como se fosse para Congonhas ali, aqui, né? É uma viagem que desgasta. Você tem que fazer a questão ir até o aeroporto, esperar, chegar no aeroporto, hotel. Nesse momento, você perde muito tempo que você poderia estar aproveitando de forma melhor. Como você falou também na live de ontem, na de antes de ontem, quanto tempo se perdeu, entre aspas, aí, sem treino? É verdade. 4 dias aí deram de folga para esses jogadores. Agora, parece que quem está voltando e nem jogou, tá? Nem suou o uniforme foi o Puma Rodrigues. E esse daí pode ser uma opção para amanhã ou uma opção para o sábado. Já que está todo mundo no meio do bolo doido, o Vasco já tinha, no caso, até informado que o Puma estava entre os relacionados para esse jogo contra o São Paulo e certamente montará uma logística, né, ô Bruno, para poder contar com o Puma de repente amanhã. Com certeza. E é uma coisa que acho estranho, né? Porque os meninos da base que estavam junto à CBF não puderam ir porque estavam junto à CBF. Só que o treino acabou na manhã de ontem. Então o Puma está indo. O Puma é um reforço. O Puma tem jogado bem pelo Vasco. Fez gol contra o Atlético Paranaense. Tem jogado bem, não só de lateral, como jogou bem quando jogou aberto de ponta, como fazendo 2 laterais pelo mesmo lado. Para mim, tem jogado melhor até do que pegar. Então, quer dizer, agora o grande detalhe é que nessa mudança de calendário, de datas aí, aonde a CBF ela priorizou uma competição e desvalorizou outra dela, que é, no caso, o carro-chefe, porque o Campeonato Brasileiro é o carro-chefe da competição da CBF. Todo mundo, entre ganhar a Copa do Brasil e ganhar um brasileiro, todo mundo quer ganhar um brasileiro. Uma das coisas loucas é que o brasileiro paga menos do que a Copa do Brasil. Só a CBF para conseguir fazer, no caso, ou para, né, ter esse tipo de atitude. Só que um outro grande detalhe é que quando ela traz para o dia 16 esse jogo, ela prejudica vários clubes, inclusive o São Paulo. É porque o São Paulo, tá brigando ali por vaga de Libertadores, que se estivesse brigando para não cair, a guerra ia ser maior. Porque se liga só, a comissão técnica não conta com 3 jogadores que estão com suas seleções. O lateral, Jamal Lewis. Rapaz, eu não consigo decorar o nome desse homem. Jamal Lewis, que defende a Irlanda do Norte na Liga das Nações, esse não vai estar. Outro também que não estará é o zagueiro Ferrarese, também prestando serviços lá com a seleção da Venezuela. E o volante Bobadilha, que, no caso, defende o Paraguai. Esses serviram suas seleções aqui pela América do Sul, pelas eliminatórias. Sem contar que o Zubeldia também terá o desfalque do Arboleda e do André Silva, suspensos. Contrapartida, esse eu queria que não voltasse, que era o Caleri, vai voltar, e o Alan Franco também. Mas o São Paulo, ele tem ali anotado 5 desfalques, 2 por suspensão e 2 por data FIFA. E aí, quer dizer, o provável time, o Bruno, do São Paulo é esse daqui: Rafael, Rafinha, Sabino. Se lembra do Sabino? Lembro sim. Eu achava o Sabino um bagre danado. Acho que a boa do Vasco está aqui. Alan Franco e o Wellington. Luiz Gustavo, que teve até chorando quando tomou de uma salva aqui de 4-1, e o São Paulo vai vir mordido para esse jogo. Marco Antônio, Luca, aí aqui vem um problema. Vamos lá, ó. Lucas, Luciano, Wellington, Rato e Calheri. Eu acho que do meio para frente, o São Paulo tem um bom time e o Vasco vai ter que se cuidar. O Tricolor tem 47 pontos e ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. E esse daqui é, de repente, o provável time do Vasco para essa partida. O Vasco, para essa partida, vai contar, com Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma, João Vitor, Maico, Piton, Matheus Carvalho ou Esforza, Hugo Moura, Coutinho ou Payet, Emerson Rivaldo, Maximini ou Jean David. E lá na frente, o Verrete, o Vasco. Aqui é basicamente, tá? Aqui no Jogada 10 News, basicamente, os 2 times aí sendo montados. E aqui essas dúvidas é porque pode entrar o Payet no lugar do Coutinho, pode entrar o Maxime aqui no lugar do Jean David e pode entrar o Matheus Carvalho no lugar do Esforza, assim também como o Puma no lugar do PH. Agora a pergunta que vale milhão, meu amigo,
Bruno Coelho, tu levaria esse time completo amanhã para enfrentar o São Paulo, meu irmão? Não levaria, Léo. Não levaria mesmo. Eu acho um risco, a gente já conversou sobre isso, né? Dispor uma partida decisiva, a mais importante do ano para a gente até o momento, e risco de perder um jogador, como você bem lembrou até na live de ontem, repito isso, mas sobre outra situação agora, que a gente perdeu o David, DVD na situação. Então, assim, há risco, há risco. Os caras, como você falou aqui agora há pouco, os caras vão querer vir e dar o troco. Até porque eles tomaram essa pecada dentro de casa. Em São Januário. Os caras vão querer dar o troco. E outra coisa, já falamos nas outras lives no NTCast. Será que os jogadores do Vasco vão querer meter o pé na bola na dividida? Eu não botaria. Deixar de jogar uma semifinal, jogo decisivo? Independente se for titular ou entrar como reserva, não acredito que vá. Jogador que tem a possibilidade de entrar, tipo o Jean David, sabe que pode entrar como titular ou reserva imediato. O Cocão, o Esforza, vão entrar na dividida da mesma forma se não fosse uma partida decisiva logo no sábado. É isso aí. Então, e um outro grande detalhe, cara, é que o Vasco, ele ainda tem, no caso, mais aproximadamente 9 jogos, tá? Para poder fazer depois desse jogo do São Paulo. Então, na minha humilde opinião, o Vasco vai ter ainda uma sequência de 3 jogos aqui no Rio de Janeiro, 2 como mandante e 1 como visitante, que é contra o Faísca. É um jogo dificílimo, mas eu acho que está aberto para todo mundo, sabe? Assim como o Botafogo tem um grande elenco, que tem feito uma excelente campanha no Brasileiro, clássico é clássico, as forças se igualam, Vasco já provou isso várias vezes e pode surpreender o Botafogo lá, pode tirar um empate, mas eu acho que o problema do Vasco é fazer o dever de casa. O Vasco era para ter vencido o Juventude, para não estar tão preocupado com esse jogo do São Paulo, a ponto de colocar os seus 11 melhores jogadores, na visão do técnico, em campo, e depois, de repente, perder algum para essa decisão importantíssima do sábado. E para esse jogo, nós teremos aqui a arbitragem do David Oliveira Lacerda, meu xará, Bruno, juntamente com o auxiliar, ou sendo auxiliado pelo Luanderson Lima dos Santos, um típico nome brasileiro, Luanderson Lima dos Santos, e também o Vitor Hugo dos Santos estará ali. E no VAR, no caso, o Júnior Benevenuto de Oliveira vai fazer a vez. Bom, desse quarteto de arbitragem, já foi um trio, né? Mas como tem ali o juiz e seus assistentes, e ainda tem o VAR como assistente também, então hoje em dia é um quarteto. Eu não tenho muito o que falar desses caras, por enquanto, tá? Até agora ainda não tem um histórico, uma folha corrida aí contra o Vasco da Gama. Mas a arbitragem de sábado, olha, o Tosque Marques vai estar lá, o Rodolfo Tosque Marques, e vai estar também o Ramon Abate Abel, aquele que expulsou o João Vitor. Para eu poder finalizar, Bruno, olha quem irá narrar esse jogo pela Rede Globo, vai ser o Everaldo Marques. Bom, e pela transmissão ali do Premier, quem vai estar fazendo a vez vai ser a Renata Silveira. Agora, os comentários em TV aberta estão por conta do Caio Ribeiro e do Roger Flores. E aqui eu retorno aqui a nossa tela cheia para poder falar, primeiro, da transmissão e da arbitragem. O que te preocupa mais? O Roger comentando ou o cara ali, o Benevenuto no VAR? Porque olha, o Roger toda vez que vai comentar. E o Caio, né? Todo mundo sabe que o Caio tem uma vertente paulista, se eu não me engano, ele é cria de São Paulo. Então, quer dizer, meu irmão, porra, vou te contar um negócio, hein? Também, Globo, tá fazendo a boa, né? Botou o nome do cara e parece até implicância. Roger Flores. Até um tempo desse atrás, quando não tinha um politicamente correto, todo mundo sabe como nós chamávamos aqui os torcedores do Flucê. Paramos com isso em respeito a muitas coisas. Hoje em dia, né, o mundo se modernizou e tem coisas que não cabem. Mas o nome do cara já era Roger Flores. Aí bota um ex-cria do Flucê e o outro cria, o ex-cria do outro tricolor paulista. Também que lá em São Paulo sofre alguns bullies mesmo. Eu acho que estou mais preocupado com os comentários, tá? E você? Não, é difícil, rapaz, porque, como você bem falou, esse quarteto de arbitragem, que até eu também não lembro de nenhum histórico que venha a ir de encontro à conduta deles. Só que esses comentários aí complicado também. Lembrando que o Caio, o Caioba lá,
jogou no Império do Mal também, né? Tem esse pequeno detalhe. Então tenha também a simpatia com eles. Ainda tem isso. Lá ele jogou. Agora, ô Bruno, o que você espera desse Vasco para amanhã, para a gente poder ir embora e deixar o seu resultado? Ele entrando com esse time titular, meu medo é os caras não porem o pé. Mas se ele está tão irredutível em não querer mudar de esquema tático e nem a convocação dos jogadores, né? A escalação dos jogadores, os caras, já que já vão estar em campo, não vão querer. Pô, tem que entrar com tudo. É para ganhar. Porque, como aconteceu contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o jogo da ida não dá para acontecer de novo. A gente pegar e pressionar, fazer um gol, começar a jogar melhor, depois de recuar, para querer poupar no decorrer do jogo, vai ficar feio. Porque se acontecer de vir com um resultado não tão feliz de lá, isso pode virar até no jogo treino, que vai ser aberto, no treino aberto que terá na sexta-feira. É isso aí. Isso pode vir no jogo, inclusive. Então, será que essa tática foi tão interessante? Então, com todo respeito, inteligente? Porque os caras vão ter que botar o pé, não tem outra opção. Ele botando o pé, eu acredito que a gente vem com vitória. Bom, eu também acredito na vitória. E o placar, Bruno, para a gente poder ir embora. Rapaz, infelizmente o Vasco tem tomado um gol todo jogo quase, cara. 2-1. 2-1, eu acho que é um placar natural para esse jogo. E olha só, Vasco. Se você tiver com dificuldade, chama o Sora. Sorato resolve. Relaxa. Sorato resolve. Tá ligado, o tricolor paulista? Se lembra? Freguês, porra. Vocês são freguês, cara. Vocês não. A maioria desses times de São Paulo é tudo freguês aqui. Então, quer dizer, São Paulo, Palmeiras, todo respeito a Palmeiras, mas, olha só. Primeiro, Sora resolve. Beleza? Esqueça tudo. E hoje, para mim, rapaz, olha, 1-0 eu vou estar feliz da vida. 1-1 eu negocio, mas para mim esse jogo também é 2-1, porque a zaga do Vasco também, olha. Só espero que domingo vocês fiquem intactos, entendeu? Zerado, igual o Fabinho, 0 bala, sabe? Novinho em folha. Ô, Léo, tem só um detalhe importante. Se a gente puser correria pelo lado esquerdo de ataque, quem vai estar lá? Rafinha, que não é tão veloz. E quem é o zagueiro? O zagueiro é o Sabino. Sabinão então, da massa. A boa tá aí, meu irmão. Emerson Rivaldo, faz teu nome. Né? Igual diz o Paulo Neto aqui, ó. Fui